Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Informa Autismo. Hoje nós vamos falar sobre a conscientização, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo ou do transtorno do espectro autista, né? Dia 2 de abril. E falando de autismo e inclusão. Eu sou a Bárbara, sou mãe atípica, sou ativista de neurodiversidade e autismo, sou portadora de TDAH e nós estamos recebendo aqui no programa para falar sobre esse tema a Gisele Rocha, que ela é estudante de psicopedagogia, assistente terapêutica e mãe atípica também. Tudo bem, Gi? Seja bem-vinda. Sim, boa tarde, muito obrigada. É um dia muito importante, né? Um dia onde a gente precisa voltar também essa questão da informação do autismo, porque eu acho que muita coisa seria evitada. Eu mesma, na minha vida, assim, desde as descobertas do autismo, acho que muita coisa, muita informação, né, ajudaria. Mudaria, né, o percurso? Sim, mudaria. Não geraria crise de ansiedade nos pais, ou até mesmo na gente, né? Entre outras coisas que a gente vai falar aqui. Sim. Gi, eu já queria começar o programa perguntando para você uma coisa que muita gente tem dúvida, né? E tem até dificuldade de expressar o que realmente é o autismo, né? O que é o transtorno do espectro autismo? Como é que isso é visto na Organização Mundial de Saúde? Qual é a definição, assim, básica sobre isso? Sim, é um transtorno que gera uma condição neurológica, né? Que afeta a socialização, a comunicação e traz comportamentos repetitivos e estereotipados. O que a gente vai definir um pouquinho aqui nessa conversa de hoje. Legal. E isso tem um relatório que faz essa avaliação pela Organização Mundial de Saúde, é o DSM-5. Sim. Legal. E aí ele define com essa característica, então, ponto Exatamente. Final. Legal. Exatamente. E aí é espectro porque tem muitas características dentro desse grupo que você falou das condições neurológicas. São características que variam e é por isso que mudou de autismo propriamente falando para espectro, né? Um exemplo básico é a gente pegar os movimentos repetitivos, né? Muitos autistas não têm os mesmos movimentos repetitivos. Uhum. Cada um vai ter a sua característica, mas não deixa de ser um movimento repetitivo. Todo mundo acha que é se balançando, um vai se balançar, o outro vai mexer a mão, uhum. o outro vai mexer algum objeto, o outro vai andar na ponta do pé, que já entra numa questão mais sensorial, né? Que é uma alteração neurológica também, que a gente também vai falar aqui. Então, são características que cada um vai ter a sua, mas não deixa de ser um movimento repetitivo. Uhum. Então, está dentro das características do TEA. Por isso que é um... E esse grupo de sintomas, então, por exemplo, você já falou pra gente o que é, né, na literalidade, de uma forma bem sucinta. Sim. Mas a gente conhece algumas características mais padrão, a gente sabe que isso já mudou muito devido aos avanços da ciência, os avanços da psicologia. E aí, simplesmente, como é que a gente pode definir esses grupos, essas condições? E como você descreveria alguns deles? Começando pela questão de socialização, por exemplo. A socialização também difere muito, né? Tem muitas questões, por exemplo, a imitação, o autista ele tem um grau de imitação menor, a questão de sentir, de sentimento do que o outro está sentindo. Então, entra muitas características aí no meio, né, que compromete a socialização, faz a pessoa ter uma socialização reduzida. Não é aquela pessoa que fica no canto. Não fala com ninguém, não fala com ninguém, Existem, fica trancado, né? Sim, depende de cada autista, né? Por isso que é o transtorno. Ou, desculpa, o grupo, no geral. Mas cada um vai ter a sua característica, mas é importante a gente ressaltar isso, porque às vezes é uma pessoa que ela socializa, mas ela tem uma dificuldade. Né? Ela gosta de socializar, não adoro estar no grupo, mas ela entra ali naquele grupo, ela não consegue falar. Talvez. Ou se incomoda muito a ponto de ficar inquieto, irritado, ansioso por ter que ou ter precisa se autorregular, né? melhor, né? Porque tem várias questões ali que ele vai estar sentindo no grupo. Por exemplo, aí entra a comunicação. O grupo vai jogar alguma conversa e ele não vai entender. Então, ele vai ficar mais calado, né? Mas não que ele não goste de socializar, não que ele não queira. Né? Ele tem uma dificuldade. Ele tem uma às dificuldade. vezes não gosta também. É um déficit, né? Uhum. Porque se você tem dificuldade, automaticamente eu acho que você não gosta, né? A gente, no natural, já tem essa questão, né? Então, muitos acabam não gostando, mas porque é uma dificuldade. Talvez, se for algo trabalhado, ele possa gostar.
Entendi. Então as pessoas pensam, né, normalmente, que socialização, o cara vai ser o moço, o indivíduo autista vai ser aquela pessoa isolada, trancada num quarto, que não fala, que não conversa com ninguém, muitas vezes não verbal. E isso tem várias particularidades, então. Essa introversão quando ele está em grupo, ou ele fugir de situações como ele está, ou ter dificuldade até de se expressar, fica irritado, ansioso. Ou às vezes fala muito. Porque ele começa a se regular com a fala. Não, estou num grupo, o grupo começou a falar um tema que é do meu interesse, que é um hiperfoco, algo que é muito do meu interesse. Então eu vou ficar falando aquilo e eu não vou entender que as pessoas não querem mais falar daquele assunto. É uma falta de filtro. filtro, Vou estar umas 2 horas lá falando, não deixa ninguém falar. As pessoas começam a fazer expressões faciais de que não tá gostando da conversa e eu não vou conseguir ler isso, que é uma comunicação não verbal, que muitos autistas normalmente têm dificuldade, e eu não vou entender que ninguém quer mais falar sobre isso. E eu acabo ficando... Aí o grupo começa meio que me excluir também, né? Porque, aquela pessoa quando começa... Então, não vamos falar disso, né? Então, essa questão social, por ter essas variações, pode acontecer da pessoa se excluir, ela ser excluída, não ser compreendida. Às vezes, o tom de voz, como você falou. Sim. A questão da imitação, né? Às vezes, é literal na imitação de copiar um comportamento de uma forma. Até o tom de voz. Então, foi criado por uma pessoa autoritária, cresce falando de forma autoritária com todo mundo, sem perceber. Ou não consegue copiar o outro. Ou não consegue fazer... E ter essa habilidade de desenvolver um comportamento social parecido com o de outra pessoa. Por exemplo, tá lá numa empresa, né? E tem um treinamento e aí você tem que imitar o outro, que o outro está fazendo, por exemplo. E aí, eu não pego o contexto geral para imitar o que o outro fez, né? Talvez eu tenha mais essa dificuldade. E talvez se for explicado passo a passo do que é para o autista fazer, ele consiga desenvolver aquilo melhor do que se ele simplesmente olhar, pegar o contexto geral e fazer como todo mundo faz. Ele não consegue encaixar essas caixinhas de forma muito simples, né? Tem que ter toda uma preparação. Porque se ele não aprendeu o primeiro passo, ele não vai aprender o segundo, o terceiro, o quarto. E aí, quando ele for ver, ele ainda está tentando aprender o primeiro e já está no quarto passo. Isso. Né? Então, eu acho que talvez explicando passo a passo, por exemplo... mudaria muita coisa, né? Isso a gente está falando bem generalista, tá, gente? Porque tem Sim. tantas formas de você identificar um problema de socialização. Exatamente. Que você pega o caso e fala, isso está acontecendo porque essa pessoa tem um problema de socialização. A gente está tentando dar um overview aqui mais rápido. Alguns exemplos básicos, né? Que a gente conhece. Qual é a outra condição que você havia citado? Além da socialização, tem a... comunicação. E aí, de forma também generalista, falando assim, de comunicação. É uma pessoa que não entende... o que leva as coisas tudo pro lado literal, né? Sarcasmo? Não entende. Nem todos, tá? Tem alguns que sim, gente. Sim, porque tem padrões. Muitos que aprendem, não é nem que entenda. Talvez tenha sarcasmos ou algum... É porque o brasileiro fala muita gíria também, né? Tem muita coisa que a gente usa ali, no geral, que talvez de tanto ela conviver com aquilo, por exemplo, tá chovendo canivete... De tantas pessoas falarem e em algum momento alguém ter explicado aquilo para ele, o que significa aquilo ele entende. Mas se aparecer algo novo para ele, né, talvez seja um grupo novo, um estado diferente, eu não sei. Se vier alguma outra coisa diferente para ele, talvez ele não consiga, porque não foi explicado. Entendi. Então, sarcasmo. E às vezes, até a forma de falar, né? Porque assim, a gente aprende padrões de comunicação e políticas da gente dosar o tom que a gente fala, a palavra que a gente usa para dar uma negativa para alguém, para falar como a gente se sente. Às vezes o autista, por ser literal, ele vai falar o que está na cabeça dele. Eu não gosto de você. Oi, eu não gosto de você. É mais ou menos assim que acontece em alguns casos, né, Gi? Fala o que vem na cabeça, né? Sim, alguns falam. Alguns fazem pergunta e o outro acha que não, eu tô brincando. Não, ele só pode estar brincando que tá perguntando isso, né? E... tá achando que você está sendo irônico e você realmente está perguntando. Você realmente está perguntando, né? Mas, tipo, às vezes é uma pergunta tão óbvia que a pessoa acha, não, só pode estar brincando com a minha cara, né? E às vezes não é, às vezes realmente ele quer saber, né? Sim. Eu tenho amigos, né, que eu converso que às vezes, se você for olhar o texto, você vai achar que aquela pessoa, ela tá sendo irônica, falando, então, o que eu faço então? Mas
quando você conhece, você estuda, você fala, tá me perguntando realmente o que eu faço, então. E aí você devolve com aquele carinho aquela resposta e consegue coordenar melhor o ânimo daquela conversa, né? Que às vezes o autista também, ele não tem esse parâmetro, né? Esse termômetro, né? De calor ali daquela conversa, como ela tá sendo, né? Porque às vezes, por exemplo, o autista tá numa conversação e aí o outro pega e fala... Esqueci. E fala o que... Sim. Qualquer outra coisa e aí foge daquilo que ele estava dentro do assunto. Aí ele se perde totalmente porque é um contexto que ele não estava esperando que fosse abordado. E aí, ou então, fala de uma forma muito abrangente, ambígua, e eles precisam muito da literalidade, né? Você está falando que é verde? Não, é verde, com glitter, com glitter. Não, mas por quê? Não é cintilante. Tem que ser mais literal mesmo, né? E a outra condição, Gi, que está dentro desse grupo, que aí compõe esses sintomas? Os movimentos repetitivos estereotipados, né? As estereotipias que são padrões de comportamento. Que a gente já tinha citado um pouco antes aqui. Uhum. As questões dos movimentos, de balançar as mãos, balançar o corpo, andar de um lado para o outro. Uhum. Vai fazer isso o tempo todo? Não. Talvez todos fazem. Talvez numa desregulação. Talvez num momento que eu trabalhe sob pressão, por exemplo, eu preciso de um objeto para me conseguir fazer, senão não consigo. Né? Então, tudo varia muito. Da questão do movimento repetitivo e as estereotipias, né? É mais às vezes é uma mania, ou às vezes é algo que eu preciso para me regular. Estou trabalhando sob pressão, eu estou trabalhando no dia que eu estou nervoso, então eu vou precisar de alguma coisa do eixo da minha rotina, porque eles gostam de rotina, né? Sim. De seguir sempre os mesmos padrões, né? De a vida, previsibilidade, né? Você tem tudo aquilo calculado na mente. A partir do momento que aquilo não saiu do contexto do que foi planejado na mente, tudo já... Dificuldade de mudança complexa, né? Sim. Aí você não sabe o que fazer, né? Que é onde eu ia entrar na questão da conversação. Você pede para mim fazer uma coisa e aí eu faço de forma errada e você fala, não faz isso. Aí, eu tô citando um exemplo, tá, gente? E aí, beleza, você falou que não é pra fazer, mas você não falou o que é pra me fazer depois. Só não faz isso, tá bom, não vou fazer. Não faz isso, tá bom, não vou fazer. E fica parado lá. E aí pode vir aquela reclamação. E ela falou, não, você não pode fazer isso, mas você precisa fazer de uma forma... Você incentiva ele a fazer algo da forma adequada, não simplesmente falar que não pode, né? Que é algo também que a gente utiliza na criança, mas também é muito utilizado no adulto, né? Um comportamento errado ali que ele esteja fazendo. Por exemplo, na questão do grupo. Ele está lá falando em hiperfoco, não, você não precisa mais falar sobre isso. A gente pode falar sobre tal assunto? O que você acha? Entendi. Né? É um direcionamento mais específico, né, Gi? Sim, você direciona para o que ele precisa fazer. E você sabe que vem um julgamento, às vezes, quando a gente vive em bando, em grupo, principalmente no meio corporativo, ou na escola, com os nossos filhos e tudo mais, que é aquela questão de a gente falar que a pessoa não tem proatividade, ou ela não tem força de vontade, ou ela não quer, mas porque ela tem um script, se aquilo não aconteceu, ela pode ficar até irritada e ter um comportamento diferenciado ali que vai ser mal interpretado. Ou simplesmente não é o hiperfoco. E não vai tomar decisões, né, Gi? Sim, exatamente. Ou simplesmente não é o hiperfoco dela, né? Entendi. Ou talvez ela tenha uma dificuldade nesse assunto. Por isso, muitos dos indivíduos com transtorno do espectro escolhem profissões que são profissões, como, por exemplo, análise de desenvolvimento de sistema, coisa do tipo, que ele vai seguir aquilo que ele aprendeu, o protocolo, né? Todos os dias, né? E normalmente são coisas que não alteram muito, né? Talvez, não tem variações. Agora, por exemplo, na área de humanas, o contexto depende do contexto. Por exemplo, você pega uma lei de direito, aquela lei depende da situação. É interpretativo demais, né? Entende? E aí depende muito. E talvez ele tenha uma dificuldade maior, não todos. Lembrando que cada um vai ter sua característica. Mas talvez seja uma dificuldade ali de entender, ou talvez uma profissão que você tem que lidar com as suas emoções. O autista, a gente sabe que muitos não conseguem sentir ou sentem de forma reduzida algumas coisas e outras não. Às vezes, muitos não sentem nem que está sentindo fome.
E aí quando vê Nossa. que está com fome, já está desmaiando de fome, e não Nossa. consegue entender que Por está isso com são mal fome. interpretados falando que não tem empatia, É, ele né? começa a ficar irritado e ele não entende. E ele, tipo, passou o dia inteiro sem comer. E aí ele não consegue sentir aquela sensação, não, eu tô com fome, então eu preciso comer. Ele começa a ficar irritado, começa a dar dor de cabeça. E ele não tem aquele entendimento. Ele sabe que ele está sentindo algo, mas ele não sabe o que e não sabe como ter essa resolução ali da emoção. Isso é um exemplo básico, né? A gente abrange para os outros também. Então, se for um trabalho que precise você trabalhar com as emoções, com os sentimentos, talvez tenha Nem também sempre a vai ter dificuldade. sucesso. Isso. A não ser que seja alguém diagnosticado, com terapia, né, um E não é nem acompanhamento. questão de sucesso, é questão de que ele não vai procurar isso. Porque é algo que ele não sabe lidar. E talvez ele vai ter a facilidade naquela questão que não altera. Não, se 1 mais 1 é 2, então tá bom. Olha que maravilha. Não precisa. E aí criam altas habilidades em alguns contextos, porque Exatamente. são seus hiperfocos, né? Isso. Onde se desenvolvem melhor e criam uma alta habilidade. Legal. Sensorial, né? Dando um briefing bem rápido assim, tem as questões alimentares, né? Que são dificuldades de mudar de cardápio, texturas, né? Você vê pessoas que gostam literalmente de Isso. comer enlatados aí. O transtorno sensorial é a forma com que o seu corpo sente o ambiente externo, né? Aham. Isso influencia nos sentidos, tanto na visão, na audição, no tato, no Por paladar. isso que alguns odeiam barulho. Sim, por isso que muitos não gostam de barulho, porque a forma com que ele sente é muito aumentada. É tipo Ou cachorro, diminuída. aquela audição de cachorro. Ou diminuída, né? Aham. Ou eu sinto muito, ou eu sinto pouco. Ah. Por isso muitos autistas gostam do abraço bem apertado, porque se você apertar de forma sucinta, ele não vai gostar, né? Então você tem que apertar muito para ele, que ele gosta de sentir, e tem aquele que se você encostar já é muito. Repele, né? Isso. Então é a forma com que o organismo sente o ambiente externo. Aí influencia na escolha de tecido de roupa, o jeito que dorme, se é calor ou é frio, o que come, os lugares que gosta de viajar e ir, aquele que não gosta muito de ir pro happy hour da empresa, ou para as reuniões, e as pessoas pensam que ele é antipático, né? E às Tem vezes tudo é isso, questão né? de alimentação. Você vai sair com um grupo, vamos no restaurante, vamos, mas lá só tem comida que ele não gosta. Ou talvez o Suporta cheiro. nenhum odor, né? Ou talvez o cheiro por exemplo, sei lá, um restaurante japonês ou um mexicano que já tem um paladar mais aguçado, né? Uhum. Talvez ele não goste. E aí já altera. Pra que eu vou no restaurante que eu não gosto da comida? Né? E aí já gera um Você problema colocado social. em xeque porque eu não quero comer, como enjoadão, a enjoadona, a chata, o chato, né? E ele chega a ser, às vezes, né? Ele chega a ser tão forte que gera náuseas, a pessoa já começa a vomitar. Nossa. Então tem várias questões. Dói a cabeça, né? É bem diferente de qualquer outra deficiência. São muitas possibilidades, são muitas vertentes. Sim. Nem a própria pessoa sabe que o que ela tem significa ser autista ou não, né? Estar englobado dentro do espectro. Gi, e uma pergunta que eu acho extremamente importante, né? Quando a gente tem a dúvida lá na criança, no adolescente, ou até depois de adulto, né? Ou em mim, né? Né? Em mim, no amigo, no marido, no vizinho, no líder de trabalho, o que seja. Qual é o risco de eu viver nessa dúvida ou com características que eu nunca procurei saber o que realmente tenho, se é que tem alguma coisa? Quais são essas comorbidades? O que pode me acarretar ao longo dessa vida? Eu ter o transtorno do espectro, não fazer o diagnóstico, não acompanhar, não dar devida atenção para essas características. Porque como é uma característica única, talvez a gente acabe normalizando no meio social. Sei lá, eu tenho um movimento repetitivo, mas ninguém mais tem, mas para mim tudo bem. Não atrapalha nada, todo mundo já entendeu que é como se fosse um hábito. É mania. É meu jeito. É uma mania que eu tenho. Pronto, e aí todo mundo aceita, né? Mas a gente já sabe que o autismo também tem várias comorbidades, né? São mais propensos à depressão, mais propensos à crise de ansiedade, mais propensos ao suicídio. Nossa. Então, muitas das vezes, vem acompanhado do TDAH, né?
Uhum. Da superdotação, e às vezes tem transtorno, ou deficiência intelectual mesmo. Uhum. Então, às vezes está englobado ali com várias outras questões que geram crises de ansiedade, gera depressão, e que a pessoa vai deixar de ter uma qualidade de vida, né? Aí ela vai que tratar seja isolado e nunca vai tratar a causa. Eu vejo bastante profissionais falando, mas já está adulto, para que você vai mexer com isso? Mas justamente para isso. Não é porque no passado você não tratou que agora você não precisa, você não pode ter uma melhor qualidade de vida. A minha vida está boa? Está boa. Ela pode melhorar? Sim, então vamos melhorar. Sempre. E é para você e quem convive, porque tem pessoas que têm desafios na família, no dia a dia, profissionais, que são justamente por conta de coisas que estão ali, né, enterradas dentro dessas coisas que você disse. A pessoa, já é meu jeito, tudo bem, já acostumei. Não dorme à noite, porque tem uma hiperatividade no cérebro, essa ansiedade. Se muda alguma coisa, a pessoa fica completamente irritada, deprimida, oscila, na época tá depressivo, a época tá muito animado, porque gera também transtorno de bipolaridade, também border, entre outras coisas. Então, assim, é uma série de coisas que começa a acontecer, que aí a pessoa busca de forma isolada essas curas, e ela nunca consegue um êxito, né? Vai gerar uma bola de neve. Porque, por exemplo, aí entra uma fase depressiva, o que o profissional vai fazer? Vai tratar a depressão. Mas às vezes está o autismo lá, ninguém está vendo, e só está tratando a depressão e não está tratando a causa raiz. Então, às vezes, é uma pessoa que fica num quadro depressivo muito longo, porque só está tratando dos sintomas. Né? E aí tem toda a questão sensorial por trás, tem a questão de ser estereotipado, tudo que acontece e ele não sabe, gera essa ansiedade e ele fica depressivo. E aí nunca vai vai ter começando a tratar os sintomas da depressão e ele vai precisar de habilidades para sair dessa depressão, talvez entender as suas emoções. Que só através do diagnóstico. Que só através do diagnóstico, porque precisa de um profissional muito apurado para conseguir identificar essas características de que realmente a pessoa não consiga entender as suas próprias emoções. E ele poderia ter sido curado, tratado há muito tempo. Entende? Às vezes a pessoa fica anos tratando a depressão e tá lá o autismo lá. E ninguém vê, às vezes o TDAH junto com o autismo, às vezes um ADI, e ninguém consegue enxergar isso. Entendi. Ou talvez mesmo até uma crise de ansiedade, né? Que é muito natural hoje, a gente vê muito. Sim, sim. E muito se fala, né? Não, mas todo mundo tem um pouco de autismo. Não, mas fica calmo que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, por isso que é importante o diagnóstico, procurar uma avaliação neuropsicológica. Eu ia te perguntar isso, né? Se a pessoa quer descobrir, se ela quer fazer uma avaliação, não só para autismo, para saber o que ela tem, porque existem variações e possibilidades. Qual o caminho? Sim, fazer a avaliação neuropsicológica, né? E depois fazer o acompanhamento com um psiquiatra, né, especialista em autismo ou algum neurologista com especialização em autismo. Né? Legal. E a pessoa procura um neuropsicólogo, então? Esse é o profissional que ele tem que procurar? Isso, neuropsicólogo para fazer a avaliação neuropsicológica. Tá, de transtornos no neurodesenvolvimento, que aí vai ser uma forma generalista de identificar o autismo, o TDAH, entre outras questões. Sim, né? Se tiver outras questões ali também. Talvez ele até descubra outra. Às vezes eu tenho uma coisa aqui, aí eu vou lá fazer avaliação e você acaba descobrindo outras características que você nem se dava conta. Legal. Né? Junto com a avaliação você vai vendo e a avaliação vai trazer isso para você, vai trazer pontos positivos que você tem, os déficits que você tem que você nem imaginava. E como trabalhar, né? Agora eu sei o que eu tenho e quais são os próximos passos. Sim. O bom é que a avaliação neuropsicológica, ela traz um relato assim de quais profissionais e como trabalhar algumas questões identificadas ali naquele primeiro momento, né, Gi? Sim, é maravilhosa a avaliação neuropsicológica justamente por isso. Então, não traz VQI, traz os pontos positivos que você tem, os negativos. Por exemplo, você é uma pessoa detalhista, né? Coisa que muitos autistas são. E aí, você, nisso daqui, você viu nos detalhes, coisas que pessoas típicas jamais fariam, né? Então, a gente vê um ponto positivo, talvez até no meio corporativo, né? Seja uma qualidade muito boa.
E aí você pensa, você pegar esse ponto positivo que você tem e o tratamento potencializar. Até a questão vocacional, a pessoa pode descobrir o que ela realmente pode fazer na profissão dela, ou até trocar de profissão para Às ter um vezes está êxito, até na né? profissão errada. Justo, porque ela está usando a habilidade dela, ela está tentando Sim. se encaixar numa habilidade que ela não tem por alteração neurológica, não é por uma questão de força de vontade ou por falta de estudo. Não existe, não. Como você falou, não existe ter um pouco de autismo. Você tem um cérebro autista. Então, você tem uma alteração neurológica, você é autista dormindo, acordando, trabalhando, estudando. Você sempre é um ainda mais autista. nos dias atuais que muitas pessoas vivem, tem a profissão que os pais sonharam para ela. Né? E às vezes ela tenta ali se encaixar naquela profissão, tenta. E às vezes você está ali, mas aquilo não é a sua potencialidade. Você poderia estar muito melhor em outra profissão, né? Tendo muito mais êxito, porque o autista tem a questão do hiperfoco, então quando ele foca em algo, ele faz com excelência. Com maestria, né? Com muito mais excelência. Então, é uma questão ali de felicidade também, né? De você se encontrar, ter o autoconhecimento. E a emoção vai se regular, você vai ter menos ansiedade, depressão, baixa autoestima, entre outras coisas, né? E você vai começar a entender as suas emoções, porque a partir do momento que entra naquela questão da fome, eu tô ali irritado, com dor de cabeça, e o terapeuta pega e fala, mas você comeu? Toda vez que você sente isso é porque você está com fome. Então ele vai começar a entender que aquele sentimento que ele está sentindo é a fome. E aí você vai trabalhando aquilo, e aí ele não vai chegar no extremo mais de ter dor de cabeça, irritação, que ele vai entender que toda vez que ele sentir aquilo, ele vai comer. Né? Ele associou o que ele sente com o que ele precisa, né? E Exatamente. essas as ligações neurológicas que começam a ser feitas com a avaliação, com a terapia. E aí, Gi, eu fiz tenho sintoma, eu sei o que é, tenho sintoma, fiz a avaliação, tô com o meu laudo, fui psiquiatra, minha vida agora é terapia, eles vão indicar e aí eu vou ter o ganho, né? Como é que é esse ganho? O que você enxerga aí de diferente quando a gente descobre isso? O que eu enxergo é mais a questão do autoconhecimento, né? O que eu vejo hoje em dia, que é muito escasso, é a informação das pessoas típicas sobre o autismo. Porque a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com o autismo, ela vai estudar, ela vai entender, ela vai tratar. Mas e as outras pessoas? Vai conseguir conviver com ela? Vai conseguir conviver com as dificuldades dela? Eu acho aí que é a inclusão, que é um ganho, Aí né? entra a inclusão, porque incluir não é você colocar a pessoa ali no meio e pronto, ela está ali, ela está incluso, não. É você realmente incluir, fazer ela participar da socialização, talvez ensinar ela a se comunicar melhor, né, ter mais paciência. Orientar quem convive para essas pessoas também entenderem características no comportamento. Sim. Né? E aquela questão até básica do que a gente citou aqui, quando falar não para um autista, não, mas ele é autista, então talvez ele precisa, né, desse suporte maior, de eu falar, não, você não pode fazer isso, mas você pode fazer dessa forma aqui, ó, e instruindo ele de uma forma adequada. Porque quando for outra pessoa, talvez ele consiga ter mais esse manejo social, né, e da comunicação também. Maravilha. E a inclusão, ela é baseada, antes da informação chegar, na empatia e na paciência, né? A gente não sabe o que o mundo do outro vive. E no conhecimento, né? A partir Sim. do momento que você conhece o autismo, né? Muita coisa muda, né? Principalmente o mundo no geral. Porque você vai olhar o outro com outros olhos, totalmente diferente. Você vai ver que ele não está sendo grosso, que ele não tem sentimentos. Não é. É porque ele tem o sentimento, mas ele não está conseguindo identificar. Que ele não é chato. Talvez ele não esteja conseguindo identificar aquilo que ele está sentindo, mas ele está sentindo. Mas não consegue identificar e não consegue se expressar. Tipo, eu tô sentindo isso e agora o que eu faço, né? E aí aquela expectativa, né, do retorno da outra pessoa, que essa pessoa ela não é neurotípica, nem os neurotípicos acertam sempre, né? Os típicos, quando ele vai socializar com alguém, se relacionar tanto com relacionamentos amorosos ou amizade, ele já tem eu crio o manual do outro. O feeling.
Na minha cabeça, ele tem que ser x, e às vezes não é, e você acaba se frustrando, esperando que o outro seja, mas o outro não consegue ser aquilo que você espera. Né? Então, às vezes, você simplesmente aceitar o que o outro é super importante. Isso é a inclusão. Sim, né? Isso é a inclusão. Acho que a gente fecha bem o tema. Você aceitar o que o outro é e ajudá-lo a melhorar. Isso é inclusão, lindo. Gi, muito obrigada por todas as informações, pelo seu tempo. Nós agradecemos o tempo de vocês em absorver aqui conhecimento junto com a gente, falando desse tema tão importante que é o autismo e a sua inclusão. E é isso, gente. Vamos levantar essa bandeira, a bandeira do autismo, e não só essa, mas a da neurodiversidade, que as pessoas são como elas são, e nós precisamos nos informar para incluir, ok? Muito obrigada e tchau, tchau.